Olá, pessoal. Vamos conversar sobre dois indicadores de rentabilidade bastante importantes para a avaliação de desempenho das empresas. Trata-se do ROE e do ROCE. O ROE é conhecido como retorno sobre o patrimônio líquido, retorno sobre o equity, e o ROCE é o retorno sobre o capital empregado. Um indicador muito importante com relação à rentabilidade operacional da empresa. E vamos aqui ao problema. O balanço patrimonial realizado de uma determinada empresa é apresentado abaixo. As vendas anuais foram de 900 mil unidades monetárias. A margem operacional foi de 8% e a líquido imposto de renda de 34%. Bom, pede-se elabore a demonstração do resultado e calcule o ROE. Também se pergunta qual foi o capital empregado para financiar a empresa, qual foi a rentabilidade sobre o capital empregado, cuja sigla é ROCE. Bom, para elaborar a demonstração dos resultados, temos uma delimitação. Sabemos a receita de vendas, mas não temos como calcular o lucro bruto, o EBITDA, mas temos a margem operacional. A partir da margem operacional e da receita de vendas, conseguimos calcular o lucro operacional. Então, vamos montar aqui na parte de baixo o que poderia ser aqui, a demonstração do resultado. Colocar uma linha para a receita de vendas, que seria a receita líquida de vendas. O valor anual de 900 mil. A partir da receita líquida de vendas, nós vamos calcular o lucro operacional. Dado que a margem operacional foi de 8%, se a margem operacional foi de 8%, ao multiplicar a receita líquida de vendas pela margem operacional 8%, chegaremos ao lucro operacional. Então esse terá sido o lucro operacional da empresa. Na montagem da RE, abaixo do lucro operacional, nós subtraímos as despesas financeiras ou despesas de juros. Vou colocar aqui as despesas financeiras. Se subtrairmos do lucro operacional as despesas financeiras, chegaremos ao lucro antes do imposto de renda. Lucro antes do imposto de renda. Bom, as despesas financeiras são decorrentes do uso de capital de terceiros. Dívidas bancárias, por exemplo, títulos de dívida emitidos pela empresa, as chamadas debêntures. Mas nesse caso, pelo balanço, vemos que está zerada a conta de empréstimos. Então a empresa não tem empréstimos, não tem despesas financeiras. Então a nossa linha de despesas financeiras tem o valor zerado, o que significa que o lucro antes do imposto de renda será exatamente igual ao lucro operacional.
Então, nesse caso, o lucro operacional se traduz integralmente em lucro antes do imposto de renda. Se subtrairmos do lucro antes do imposto de renda o imposto de renda, chegaremos ao lucro líquido. Então, vamos calcular aqui o que terá sido o imposto de renda. A alíquota de 34%. Esse é o lucro antes do imposto de renda, vezes 34%. Ao subtrairmos o imposto de renda, chegaremos finalmente ao lucro líquido. Lucro antes do imposto de renda menos o imposto de renda. Aqui o lucro líquido. Ok? Bom, está aqui a nossa demonstração dos resultados, começando com a receita líquida de vendas, traduzida em lucro operacional, dada a margem operacional. Para o cálculo do ROE, nós simplesmente temos que dividir o lucro líquido pelo patrimônio líquido e pelo balanço. O patrimônio líquido da empresa está em 800 mil. Então, poderia calcular aqui a parte, o ROE. Sendo o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Colocando em percentuais, 5,94. Esse é o ROE dessa empresa. É o retorno sobre o patrimônio líquido. Isso significa que cada R$100 investido pelos sócios, pelos donos da empresa, eles tiveram um retorno de R$5,94. Com relação ao ROCE, eles tratam do retorno sobre o capital empregado, a rentabilidade operacional sobre o capital empregado. Para o cálculo do ROCE, nós dividimos o lucro operacional pelo volume de capital empregado. No nosso caso, todo o capital empregado aqui corresponde ao patrimônio líquido, ao capital dos sócios, dado que não há nenhum volume de empréstimos, dívidas com despesas financeiras. No nosso caso aqui, o ROCE poderá ser calculado facilmente da seguinte forma. Eu vou subdividir o cálculo do ROCE em dois momentos. O ROCE antes do imposto de renda e corresponderá, onde é que eu vejo o retorno operacional? Lucro operacional dividido pelo capital empregado. O lucro operacional, 72 mil. Observe que esse lucro operacional não sofre o impacto das despesas financeiras, que só vem registrado abaixo. Se eu dividir esse lucro operacional pelo capital empregado, que no nosso caso corresponde somente ao patrimônio líquido, teremos, antes do imposto de renda, um retorno sobre o capital empregado de 9%. Mas para fins de, por exemplo, comparação com o ROE, é conveniente transformarmos esse ROCE antes do imposto de renda em um ROCE depois do imposto de renda.
Como a alíquota do imposto de renda é de 34%, uma forma bem simples de calcular o ROCE depois do imposto de renda é multiplicar o ROCE antes do imposto de renda por um fator que corresponde a 1 menos a alíquota do imposto de renda, 34%. Aqui. O ROCE depois do imposto de renda está exatamente igual ao ROE. Qual a diferença entre os dois? No cálculo do ROCE, nós colocamos no denominador o lucro operacional e no denominador o capital empregado. No caso do ROE, nós colocamos no numerador o lucro líquido e no denominador o patrimônio líquido. Até o momento, o que há em comum entre os dois, o capital empregado é igual ao patrimônio líquido, 800 mil, dado que não temos o volume de empréstimos. No caso do ROCE, se eu aplicar a alíquota de imposto de renda, é o que eu fiz aqui, eu chego ao mesmo valor do ROE, enquanto todo o capital empregado corresponder a patrimônio líquido, ou seja, enquanto eu não tiver empréstimos bancários, enquanto eu não tiver dívidas. Se eu tivesse dívidas onerosas, elas gerariam despesas financeiras que diminuiriam o lucro antes do imposto de renda, que diminuiriam o lucro líquido, ok? Mas enquanto eu não tiver passivo oneroso, enquanto todo o capital que financia a empresa for capital próprio, o ROCE, calculado depois do imposto de renda, vai ser exatamente igual ao ROE. Ok? Bom, deixa eu preparar um pouquinho melhor aqui a minha planilha. Eu calculei o ROCE antes do imposto de renda, dividindo o lucro operacional pelo patrimônio líquido, quando na verdade o capital empregado não é só o patrimônio líquido. Então eu vou refazer essa fórmula colocando no denominador patrimônio líquido mais empréstimos. Então, refazendo, o ROCE antes do imposto de renda, sendo o lucro operacional dividido pelo somatório de empréstimos mais o patrimônio líquido. Obviamente chegaremos ao mesmo valor anterior, dado que o volume de empréstimos está zerado. Eu vou aproveitar esse exemplo para demonstrar o seguinte. Vamos supor que o capital que financia essa empresa, ou que financia essa empresa, correspondesse a uma combinação de empréstimos com patrimônio líquido. Eu vou trocando gradativamente patrimônio líquido por empréstimos. Se houver empréstimos, vamos supor que a taxa de juros sobre esses empréstimos seja, por exemplo, de 7% ao ano. Se a taxa de juros for de 7% ao ano, essa conta de despesas financeiras corresponderá ao produto da taxa de juros pelo volume de empréstimos a juros. Até o momento, zero, porque eu não tenho empréstimos bancários. Ok? Vamos ver o que ocorre, por exemplo, com o ROE
E o ROCE, depois de imposto de renda, se gradativamente eu simular a troca de patrimônio líquido por empréstimos. Vamos ver que vai ocorrer um descasamento do ROE com o ROCE. Então, se, por exemplo, a empresa tivesse sido financiada com empréstimos totalizados em 100 mil e o patrimônio líquido fosse de 700 mil, o capital empregado continuaria sendo de 800 mil. Mesmo que a ROCE continua sendo de 5,94. O lucro operacional é o mesmo, 72 mil. O capital empregado total é o mesmo, 800 mil. Só que agora, a combinação de empréstimos 100 mil, patrimônio líquido de 700 mil. E o ROE descolou. O ROE passou a ter um valor diferenciado, até o momento superior ao ROCE. Então a rentabilidade dos sócios está ligeiramente acima do ROCE. E se, por exemplo, o volume de empréstimos fosse ligeiramente superior, agora 200 mil, e o patrimônio líquido fosse de apenas 600 mil. Observe que o ROE sofreu um pequeno acréscimo, mais um pequeno acréscimo, nas condições pelo menos que eu apresentei aqui no nosso problema. Vamos supor só mais uma vez que o volume de empréstimos seja ligeiramente superior, 300 mil, e o patrimônio líquido sendo apenas 500 mil. O ROCE continua intacto, mas o ROE sofreu um pequeno acréscimo. Por que será que o ROE está sofrendo um acréscimo quando eu troco patrimônio líquido por dívida? Talvez porque este volume de empréstimos, comparativamente, esteja um custo baixo. Bom, passa aqui uma dica para fechar nosso exemplo, que é o seguinte. Essa taxa de juros é uma taxa nominal, é antes do imposto de renda, que na verdade os empréstimos impactam no imposto de renda da empresa. Então, ignorando temporariamente esse impacto, considerando essa taxa de juros antes de imposto de renda, eu posso compará-la com a rentabilidade das operações da empresa também antes do imposto de renda, ao nosso ROCE antes do imposto de renda. Interprete da seguinte forma: esse ROCE antes do imposto de renda, que correspondeu ao lucro operacional, que é antes do imposto de renda, dividido pelo capital empregado, tem a seguinte implicação. Cada R$100 investidos na empresa está gerando uma rentabilidade operacional antes do imposto de renda de 9%. Então esse é o desempenho operacional em termos de rentabilidade antes do imposto de renda. Enquanto eu financiar parte dessas operações com um capital, um empréstimo, que vai custar abaixo de 9%, a rentabilidade do acionista vai ser beneficiada pelo uso de empréstimos. Então, se a empresa se utilizar de empréstimos que custem 7%, 8%, 8,5%, comparativamente, estes empréstimos custarão menos do que a rentabilidade operacional proporcionada pelas operações da empresa antes do imposto de renda. Ok? Então, eu posso garantir, por exemplo, que se a taxa de juros fosse exatamente de 9%, o que ocorreria? O ROE
não seria mais alavancado como estava antes. O retorno do patrimônio líquido, o retorno dos sócios, coincidiria com a rentabilidade operacional. Porque nós estaríamos utilizando de uma dívida que custaria exatamente o valor proporcionado pela rentabilidade operacional antes do imposto de renda. Se a taxa de juros custasse mais, um valor maior do que a rentabilidade operacional da empresa antes do imposto de renda, por exemplo, 10%, observe que a rentabilidade do acionista passaria a diminuir. Então, rentabilidade operacional antes do imposto de renda, 9%. Rentabilidade do acionista pós-imposto de renda, 5,54%, inferior ao retorno sobre o capital empregado, 5,94%. Ok? Então, voltando ao valor original, taxa de juros 7%, está custando menos do que a rentabilidade antes do imposto de renda, e nessas condições o ROE cresce, fica superior ao ROCE. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.